Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé para nós lermos a Bíblia Sagrada e também orarmos com gratidão ao Senhor por mais esta noite de estudos da sua palavra, com gratidão pela própria palavra que Deus nos dá, como nós estamos estudando as 10 cordas da harpa de Davi. Vamos ler o Salmo de número 24. Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Esse Deus que merece toda honra e todo louvor, o nosso Senhor. Vamos elevar a nossa voz aos céus com gratidão ao Senhor, pedindo a Deus que essa noite seja uma noite de edificação, de alimento espiritual para cada um de nós. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos render a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, reconhecer, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua soberania, reconhecer que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor que nos sustentasse, nós não estaríamos aqui. Mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, aqui estamos, ó Pai. E queremos, Senhor, aproveitar esses minutos para nós aprendermos a Tua palavra. Queremos aproveitar esse tempo para entregar a Ti a nossa oferta de gratidão, de louvor. Entregar a Ti, ó Deus, o nosso culto. Receba-nos, ó Pai, apesar das nossas falhas e fraquezas, receba-nos a Tua presença nesta noite. Venha encher a mente e o coração de cada um de nós. Venha ocupar, ó Deus, cada espaço na nossa mente, de forma, Senhor, que nós estejamos totalmente focados, ó Deus, em aprender e em Te adorar nesta noite. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Estaremos louvando a Deus nesta hora, cantando, adorando ao Senhor. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa, o hino de número 2, que tem por título Saudosa Lembrança. Esse cântico tem uma letra maravilhosa e nós estaremos adorando o Senhor. Vamos lá? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu
porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças contra a lei. Os que procuram chegar a teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Cante. Aleluia. Por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escrituras que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Se eu porfiarei por esta terra, aleluia, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Maravilhoso, estamos mais uma noite na presença do Senhor. Culto de ensino da palavra do Senhor. Os avisos da semana: amanhã, quarta-feira, culto em todas as congregações. Quinta-feira, como de costume, nós temos aqui os 3 trabalhos abençoados. Círculo de oração com as irmãs. Também o trabalho com os adolescentes, também está uma benção. E, mais uma vez, eu quero reforçar, fazer o convite para todos os homens casados da igreja, para que estejam aqui quinta-feira em mais uma etapa da palestra que nosso pastor está nos ministrando, o tema Batalha Espiritual. Está uma bênção, está tendo na faixa de quase 30 homens participando desse trabalho, e você pode ser mais um. Você é nosso convidado para estar junto conosco aqui, aprendendo a palavra do Senhor. O tema Batalha Espiritual, a qual está envolvendo também, tratando sobre o caráter. Sábado, nosso grande culto de ceia do Senhor. Domingo pela manhã, escola dominical.
e à noite o culto abençoado em nome de Jesus. Vamos estar servindo ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. A irmã Manuela vai estar louvando ao Senhor. Enquanto isso, vamos estar ofertando na casa do Senhor. Logo após, o pastor Paulo já vai estar nos ministrando a palavra do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queria pedir a ajuda da igreja para louvar essa música a Deus, amém? Ela diz assim: de tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que para mim é impossível, para Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história para eu viver, experiência para contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, saiba, para você que tem uma promessa. Eu não sei se você está aqui, eu não sei se você está me assistindo ou se você ainda vai me assistir. Deus não mente. Não importa o quanto tempo demore, fica tranquilo, porque Deus vai cumprir. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus, estamos aqui para seguir com o nosso aprendizado. Antes da gente ler a Bíblia, Salmo 144, versículo 9, nós queremos dar uma notícia para a igreja. O irmão Daniel e a irmã Karine nos mandaram notícia. A Rebeca passou hoje pela cirurgia e está tudo bem, graças a Deus. E pediu para que a igreja continue orando para que a cicatrização, a recuperação seja rápida. E já eles estarão de volta trazendo a Rebeca, né? Para que não fique nada, nenhuma sequela, nada disso. Queremos que Deus está fazendo a obra completa. Então continue orando por esses irmãos, para que Deus abençoe ainda mais. Salmo 144, o versículo de número 9, é a base do nosso estudo. E diz assim: a ti, ó Deus, entoarei um cântico novo, com harpa de 10 cordas te cantarei louvores. Para quem está em casa, nós estamos estudando toda terça-feira sobre as 10 cordas da harpa de Davi. Nós já falamos sobre a primeira, que é a corda da unção, a segunda da habilidade, depois a corda do temor. E hoje nós vamos seguir com a quinta corda, que é chamada corda do testemunho. Esse estudo, nós estamos extraindo da vida de Davi esses elementos que a gente está falando aqui. Então, são coisas que faziam parte do caráter, da personalidade, do comportamento do rei Davi, e que são lições que se aplicam também a nós, como servos de Deus. Então, a gente descobriu que na vida de Davi, nós encontramos uma coisa chamada unção, habilidade, temor, e assim por diante. E hoje nós vamos descobrir que na vida do rei Davi, nós vamos encontrar também uma coisa chamada testemunho. Lógico que esse testemunho que a gente está falando aqui não é aquilo que a gente ouve, vamos ouvir alguém dar um testemunho, fazer uma narração. Nós vamos falar de comportamento e também de experiência com Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35, nós vamos, Davi dando um depoimento sobre isso. Eu gostaria que os irmãos falassem conosco esse texto que está ali na tela. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3. Amém. Então essa fala de Davi é diante do rei Saul, por ocasião de decidir se ele enfrentava ou não o gigante Golias. Queridos irmãos, esse texto, ele precisa ser examinado com bastante atenção, porque a impressão que a gente tem é que em toda a vida de Davi, ele matou apenas um leão, matou apenas um urso. Mas na fala que ele traz aqui para nós hoje, ele diz assim: sempre que vinha um leão e um urso. Então, isso quer dizer que era mais ou menos uma rotina, era meio que normal, comum, Davi ter essas experiências. Sempre que vinha um leão ou um urso, e ele então enfrentava, matava aquele, mas depois vinha outro, e vinha outro, e vinha outro. Irmãos, nós não vivemos de uma experiência só na vida espiritual, na vida cristã. Nós não podemos nos conformar em ter apenas um episódio glorioso na vida, um dia que Deus falou com a gente, que eu sentia a presença de Deus, e achar que isso vai me garantir para o resto da vida.
Nós temos todos os dias as nossas batalhas, nossas lutas, seja com quem for, com o que for. E nós não podemos sair perdendo. Aqui Davi está falando de uma vida vitoriosa, de triunfo. Ele está dizendo para nós que em todas essas batalhas que ele teve com o leão ou com o urso, ele sempre prevalecia, ele sempre vencia. Então era uma trajetória de conquista, de vitória. É lógico que a primeira vez que ele enfrentou esse inimigo, ele deve ter passado seus apertos. Ele nunca tinha estado numa situação assim. Mas depois ele acostumou-se, isso virou rotina, e ele já sabia como lidar com o leão ou como lidar com o urso. Nós temos, irmãos, essa caminhada nossa, ela é cheia disso. Davi estava ali trabalhando, fazendo seu trabalho, não estava mexendo com ninguém, cuidando das ovelhas, e o inimigo que vinha, era o inimigo que atacava, não era ele que procurava essas confusões. Ele era atacado, aliás, ele não, o seu rebanho era atacado. E ele precisava agir. Então, esse depoimento, esse testemunho, essa narrativa que nos convence que Davi era uma pessoa que tinha profundas experiências. Como é que a gente, irmãos, pode deduzir que era Deus que ajudava? Que Davi, em outra parte, ele vai dar um testemunho e dizer que é Deus quem lutava as batalhas dele. Porque não é normal um jovem ter esse tipo de experiência sempre. Não é normal. É arriscado. E como é que ele sobrevivia? A prova que Davi estava certo quando ele dizia que Deus é quem lutava as guerras dele, é que pelo tanto de guerra que ele teve na vida, irmãos, o tanto de inimigo ele enfrentou, desde a sua juventude até a velhice, ele não gostava de ficar em casa. Ele gostava de uma batalha. Quando Israel estava numa guerra, ele sempre estava junto. Teve um episódio que ele já era de idade, quase que ele morre, e é preciso alguém convencê-lo a não ir mais para a guerra, para não morrer na batalha. A prova de que Deus guerreava as guerras dele é que ele não morre, irmãos, em campo de batalha. Mesmo sendo um guerreiro que a vida inteira esteve ali empunhando espada, enfrentando ponta de lança, a probabilidade dele morrer numa guerra era grande. Por que ele não morre? Ele morre numa cama, ele morre de velhice. É porque Deus cuidava dele. Deus guardava ele nas guerras e nas batalhas. Então Deus também, irmãos, ele vai nos levando numa crescente. Se você quiser se aprofundar nas coisas de Deus, você tem que estar preparado para que você vá gradativamente aumentando, irmãos, a intensidade da luta, da guerra, para que as experiências sejam maiores. Tem pessoas que começam bem e são impactadas no dia que aceita Jesus, mas nunca mais acontece nada, nunca mais sente nada. E a gente deve, irmãos, perseguir isso, aumentando a intensidade, cada dia que passa, se aproximando mais de Deus, compreendendo mais sobre Deus, entendendo mais as coisas de Deus, ir aumentando. Então Davi começa assim, até que ele vai enfrentar o Golias, e depois do Golias ele já começa a liderar exército, depois ele já está liderando a nação em grandes batalhas. E a Bíblia vai dizer que no período que ele governou, ele estendeu muito o território de Israel. Ele estendeu bastante. Os filisteus, por exemplo, era um povo que sempre deu trabalho para Israel. Sansão não conseguiu dominar os filisteus, mas Davi conseguiu. Depois que ele tem aquelas guerras contra os filisteus, são muitas batalhas, você não vê mais essa nação dando trabalho. Eles não se levantam mais contra Israel, porque Davi, ele conseguiu dominar esse povo.
Eles vão aparecer, algum aqui, outro ali, lá no cativeiro da Babilônia, vai aparecer um descendente dos filisteus, que é aquele que tentou matar o Mardoqueu, né? E então, mas Davi conseguiu, irmãos, dominar esse povo. Mas não começou assim, começou leão e urso. Leão e urso. E não foi uma vez só. Testemunho é a palavra que a gente vai trabalhar hoje. Essa corda, chamada testemunho, faz com que as pessoas ouçam o que nós somos. As pessoas prestam atenção, irmãos, na gente. Elas filmam a gente o tempo todo. Quando você faz as coisas certas, ninguém elogia, ninguém comenta, mas basta fazer uma coisa errada, todo mundo diz, olha lá, é o crente. E o apóstolo Paulo, ele orientando Timóteo, para que Timóteo orientasse outros obreiros, na primeira carta, capítulo 3, versículo 7, ele diz, convém também, o também deve ser levado em conta, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então não é testemunho só aqui dentro da igreja, a gente não pode parecer crente só quando vem para o culto, quando está no templo. Não pode ser assim. A gente tem que dar testemunho para os que são de fora. Eu não posso lutar e batalhar apenas, meus irmãos, pela aprovação dos meus irmãos de igreja. Eu tenho também que ter a aprovação dos de fora. Ah, pastor, ninguém tem nada com a minha vida, eu não dou satisfação para ninguém. Então você não pode ser crente. Porque nós somos julgados, irmãos. Nós somos julgados por nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 11, o texto da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós somos julgados pelas pessoas de fora. E nós somos julgados por Deus. Então, querendo ou não, irmãos, a gente tem que ter a aprovação. A aprovação da igreja. E para que isso aconteça, o nosso testemunho tem que ser validado. Esse testemunho é o comportamento, não é um testemunho de falar, recebi milagre, recebi isso. Não, é comportamento, postura, atitude. Isso que levou Davi àquela posição que ele chegou. Testemunho. E o apóstolo Paulo diz, olha, convém que vocês tenham que ter bom testemunho dos que estão de fora, gente que não é da igreja. O seu patrão que não é crente, seu colega de faculdade que não é crente, seu colega de escola que não é crente, seu vizinho que não é crente. Você tem que olhar e ver alguma coisa diferente. Ver o seu testemunho positivo. E ele diz assim, para que não caia. Aí são duas coisas, em afronta. Para que as pessoas não joguem na cara e digam assim, olha lá o crente. Tinha que ser crente. Tinha que ser evangélico. Né? Quando acontece um escândalo aí, eles vão descobrir. Vamos ver se esse político aí não é crente, não é pastor. Então as pessoas vão olhar. E se for, vai vir a afronta. É jogar na cara, é fazer desaforo. É misturar tudo, colocar num saco, amarrar a boca e dizer que é todo mundo igual. Então, o mau testemunho tem feito com que o mundo, irmãos, e o diabo afronte a igreja. E tem hora que a gente tem que ficar quieto porque não tem como responder. Não tem justificativa. Mas ele diz também que o bom testemunho nos livra do laço do diabo. O bom testemunho nos livra do laço do diabo. Mas Salomão escreveu, mais vale o bom nome. O bom nome, ele vai na frente, irmãos. Aliás, a fama vai na frente. Se é boa ou má, ela sempre chega na frente. Então, quantos que não têm caído no laço do diabo, irmãos, porque não estão dando testemunho de crente? Porque tem gente, irmãos, que tem uma postura tão boa, tão bonita, tão séria, e as pessoas não têm coragem de convidá-lo para pecar.
respeitam. Não mexe com ele, não mexe com o crente, ele é sério. Agora tem pessoas, irmãos, que já deixa a porta aberta. Vai acontecer alguma coisa errada que não pode acontecer e tal. Quem que vão chamar? As pessoas que não têm testemunho, que não têm postura. Então, quando a gente dá um testemunho, esse bom testemunho, ele bloqueia o laço de Satanás. O convite nem é feito. E se fizer, você vai ter força para resistir à proposta. Que o bom testemunho, ele impacta. Ele convence. Você não precisa falar. Está sendo percebido. Então Davi tinha isso, irmãos, e a gente também precisa de ter. A gente chegar num lugar e as pessoas falar, olha, para, porque chegou uma pessoa séria. Não gosta, ela não gosta, a pessoa não gosta desse tipo de brincadeira, desse tipo de conversa. Porque chegou uma pessoa séria, que muda o ambiente. Dizem que o homem é produto do meio. Nasceu numa família de bandido, tem que ser bandido. Nasceu na família de corrupto, não, irmãos. É lógico que o meio, ele influencia sim, tem verdade aí. Mas o que você me fala de Samuel, o menino Samuel? Ele foi levado e deixado lá com 3 anos de idade. A mãe desmamou e levou ele, deixou. Em que família, irmãos, que ele foi morar? Qual o convívio, quais as influências que ele recebeu? O sacerdote Eli, você conhece. E os filhos do sacerdote Eli, piores ainda. Não era para Samuel também se tornar um deles? Por que Samuel não se tornou? Ele não aceitou ser produto do meio. Não é porque todo mundo está fazendo, a maioria está fazendo, que a gente tem que fazer. Então aderindo, vamos aderir. Não, irmãos, nós não somos produto do meio, senão a gente estava tudo mundano aí, porque nós estamos num mundo corrupto. Onde você vai, é sujeira, é imundícia, é porcaria, é pecado, é blasfêmia, é pornografia, é mentira, tudo que não presta. Mas você não pode se amoldar a isso. Você tem que ter seu testemunho, você tem que ser luz, aonde você estiver. Então o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo, para que Timóteo repassasse isso para frente, era que as pessoas tinham que ter bom testemunho. Não era só um testemunho não, bom testemunho. Dos que estão de fora. Até o ímpio, irmãos, tem que falar bem. Pastor Escuriça, lá em Pimenta Bueno, quando ele faleceu, eu morava nesse lugar e não tinha rádio, não tinha canal de televisão na época, tinha uma torre de madeira e lá em cima da torre tinha alto-falante. Esse mesmo homem, dono desse negócio, ele tinha uma caminhonete que ele tinha alto-falante em cima e fazia os anúncios, propaganda e tal, as pessoas pagavam e ele fazia o anúncio. Ele era dono do Centro Espírita, pai de santo, muito conhecido na cidade. Quando o pastor Escuriça morreu, precisava avisar a cidade que o pastor havia morrido e falar o local do velório. Ele mesmo fez, sem ninguém pedir, os anúncios todos. E eu tive a oportunidade de ouvir esse anúncio. Dizia ele, pastor José Escuriça faleceu, tal, seu corpo está sendo velado em tal lugar, assim, assim. Compareça lá para se despedir do homem de Deus que orou pela sua vida, que abençoou essa cidade, tal, assim por diante. Ninguém pediu, até o testemunho dos que estão de fora. Irmãos, é isso que a gente tem que buscar. Quem sabe você está enfrentando aí, no começo da sua trajetória, não está ainda no nível de enfrentar leão e nem urso, mas começa a matar os gatinhos. Faz igual Salomão escreveu em Cantares capítulo 2, apanhai-me as raposas e as rapozinhas que fazem mal à vinha. Aleluia. Se você aprender isso, você vai estar mudando de estágio, vai enfrentar coisas maiores e Deus vai te elevar. Glória a Deus.
As raposinhas, irmãos, são as coisas pequenininhas que a gente acha que não tem importância. Ah, isso passa, isso não dá nada, se der dá pouca coisa. Mas a raposinha cresce. E vira raposa, e vai gerar filhotes. E aí vai ser uma ninhada que você vai ter que enfrentar. E o que Salomão dizia? Que elas faziam mal à vinha. Porque a minha vinha ainda está em flor. Que é o que o diabo faz hoje, vai na cabeça das crianças, vai na cabeça dos meninos, porque a vinha ainda está em flor, está na adolescência, está na infância, na pré-adolescência, e aí o diabo vem, através das suas raposinhas, atacar a vinha de Deus que ainda está em flor. Quem são essas raposas? São colegas, essas raposinhas, são os colegas que influenciam, que levam para o mau caminho. Quem são as raposas? São aquelas pessoas que estão querendo doutrinar, influenciar, tirar do caminho de Deus, mudar a mentalidade. Então nós temos que enfrentar, irmãos, os nossos inimigos. Vai chegar um dia que você vai estar habilitado para enfrentar leão e enfrentar urso. Seu testemunho será maior. Mas não perca as pequenas batalhas. Não perca as pequenas lutas. Vai enfrentando tudo, e quando vier uma coisa maior, você já está treinado, já está preparado. Amém, gente? Bom, olha os testemunhos aí. Alguém deu testemunho de Davi. Quando precisou de um agente lá no palácio, alguém disse: eis que eu tenho visto, o filho de Jessé. O Senhor é com ele. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Então, foi isso que as pessoas notaram. Davi não precisou da carteirada. Sair falando, eu sou crente da Assembleia de Deus. Não, irmãos. Alguém falou por ele. Isso é testemunho. O que vão dizer, o que estão dizendo a nosso respeito? O que será que falam de nós? Qual o testemunho que estão dando? Então Davi foi visto como uma figura influente. Desde cedo. Os amigos viam isso nele. E hoje, infelizmente, o crente, ele é nascido na igreja, é batizado aqui, discipulado, cresce. Basta entrar, irmãos, numa faculdade, já na primeira aula já leva pancada e já se dobra. Já se curva as filosofias, as teorias, já se contamina. E todo aquele betume que foi colocado no cestinho, né? Por dentro e por fora. Parece que não vale de nada. Tanto que a igreja lutou, tanto que as professoras desde o berçário lutaram, calafetando o bercinho, crendo que o dia que essa criança crescer e for enfrentar o mundo real, esse cesto não vai afundar com Moisés dentro. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, irmãos, é que na hora que esse cestinho, que a mãe, a igreja, as professoras, cuidou com tanto carinho, na hora que cai lá nas águas da faculdade ou da escola, seja lá do que for, do quartel, infelizmente está afundando e levando embora essa geração. Mas Davi não, irmãos, ele não mudou o comportamento, não mudava a sua postura, e foi isso que os colegas testemunharam a respeito dele. O profeta Eliseu, da mesma maneira, ele tinha um ritual. Ele passava sempre pelo mesmo caminho. E uma família começou a observar os passos desse homem. Não é assim que diz a Bíblia? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E aqui passava um homem, e o que a mulher observou? E falou para o marido: eu tenho observado que esse que passa sempre por nós é o quê? Um santo homem de Deus. Qual é o adjetivo que estão dando para a gente? Picareta? Malandro? Caloteiro? Charlatão? Quais são os adjetivos? Aqui a gente vê um exemplo de um homem que não precisava ficar falando. Sou profeta. Não, as pessoas perceberam. E a mulher disse: olha, é um santo homem de Deus esse que passa por nós. Vamos fazer aqui
um aposento para ele, vamos colocar uma cama, uma cadeira, uma lamparina, para que, passando ele por aqui, descanse dessa viagem. Olha como o testemunho traz resultado, irmãos. Olha como o testemunho traz benefícios. Na cidade de Rolim de Moura, estado de Rondônia, eu morei nessa época, nessa região. Em 1975 ainda era selva, né? Não tinha estrada de asfalto, não tinha energia elétrica. E foi muita gente do sul trabalhar lá. Pessoas que estavam com problema financeiro, iam para lá para melhorar de vida, né? E alguns levaram serrarias e outras coisas. E tinha uma família que morava no sul. Então, era muito longe para ficar assim, indo e voltando toda semana. Você tem uma ideia, era 3 dias, 4 dias, se não atolasse o ônibus, né? E uma vez, o dono dessa empresa falou assim, olha, por acaso aqui, no meio da turma, tem algum crente? Ninguém se manifestou. Falou, então tá bom. É porque eu vou viajar, vou ficar 30 dias fora, eu preciso de alguém para deixar a serraria sob os cuidados dessa pessoa. Eu estava procurando um crente para cuidar para mim. Aí apareceu um presbítero da nossa igreja. Não, seu fulano, eu não entendi bem aquela hora que o senhor falou, agora que eu entendi. O senhor está precisando de um crente? Tal. Eu sou presbítero da Assembleia de Deus. E tal, se o senhor precisar, né? Sabe o que o patrão falou? Você não foi fiel nem ao teu Deus, você vai ser fiel a mim? Você é a pessoa que eu não posso colocar os meus negócios sob teus cuidados. Faltou o que, irmãos? Faltou o homem gritar lá no meio da turma, eu sou crente da Assembleia de Deus, presbítero, obreiro da casa do Senhor. Mas ele não sabia, né? Achou que era outra coisa e se escondeu. Negou o nome de Jesus. E depois, quando ele viu a proposta, aí ele se abriu. Não, eu sou crente. Aí o patrão falou, você não. Quando eu era bem adolescente, irmãos, eu gostava de ouvir as histórias sobre os missionários na Cortina de Ferro, Richard Wurbrand e outros. E eu ouvi um testemunho de 3 jovens, não me lembro o país agora, que eram crentes e foram levados para serem mortos, fuzilados, num lugar gelado. E quando mataram o primeiro crente, perguntaram assim, você vai negar Jesus? E ele falou, não. E deram um tiro, o soldado deu um tiro na cabeça do primeiro crente. Aí chamou o segundo jovem e falou, você vai negar Jesus? Não. Levou um tiro também. Chegou no terceiro jovem, o soldado perguntou assim, você vai negar Jesus? E ele falou, vou. Sabe o que o soldado falou? Então troca de lugar comigo. Deixa eu morrer no seu lugar. O soldado nem crente era. Ele falou, deixa que eu morro no seu lugar. E o crente perguntou assim, por que você quer morrer no meu lugar? É porque quando a gente matou o primeiro, eu vi alguém aproximando, com a coroa na mão, encaixando na cabeça dele. Quando a gente matou o segundo, veio alguém também com a coroa e colocou na cabeça do segundo que a gente matou. E o que ele falou era assim, eu gostaria de morrer no seu lugar, que eu gostaria de receber essa coroa que você está recusando. Testemunho, irmãos. Testemunho, isso é uma coisa muito forte. Você vai ver o profeta Daniel na Babilônia, um mundo pagão, cheio de ídolos, que era o pior lugar para se falar de idolatria, tratar de idolatria. Ali era ídolos à vontade. Não me lembro mais, mas parece que era mais de 1,5 milhão de ídolos na Babilônia. E Daniel estava lá. Passou pelo que passou. Quando houve a necessidade de alguém aparecer para interpretar o sonho do rei, alguém veio e disse assim, olha, há no teu reino um homem em que tem o espírito dos deuses. Eles não sabiam definir. E se achou nele luz, inteligência, sabedoria, porque um tempo atrás precisou, e foi ele que interpretou, foi ele que ajudou. Então quem é que está falando isso aqui? São pessoas estranhas,
dando testemunho de um crente. Irmãos, nós temos que fazer de tudo para que se fale isso de nós. Quando o demônio pegava alguém, tempo atrás, falava assim, leva na Assembleia de Deus que eles expulsam. Não era assim? Não precisava chamar o obreiro. Não, tem uma da Assembleia de Deus que mora ali, leva lá que a irmã lá ora. Ali tem um irmão, ele ora, ele é da Assembleia de Deus. Não precisava ir longe, não precisava não, comissão, nada disso não, meus irmãos. Porque o testemunho falava pela pessoa. E o mundo tem que reconhecer, irmãos. O mundo tem que perceber isso, senão a gente não está se passando por crente, por servo de Deus. Outro exemplo, para a gente resumir, o exemplo de José. Quando tudo é esclarecido, ele já está na fase aqui de se apresentar a Faraó, ele dá todas as orientações, interpreta o sonho, fala como que tem que fazer. E é que Faraó diz? Aqui é o Faraó, que era considerado Deus. O que ele diz? Poderíamos achar um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Um dia chamaram Billy Graham, falaram, por que o senhor não se candidata a presidente dos Estados Unidos? A resposta dele foi essa, eu não posso me rebaixar. E vários presidentes dos Estados Unidos o tinham como conselheiro. Se Billy Graham falasse vai, eles iam. Se falasse não vai, eles não iam. Porque sabia que da boca desse homem ia sair uma palavra vinda da mente de Deus para eles. E José se encaixou, irmãos, naquela situação, porque tinha testemunho. Quem é que deu testemunho dele? Os camaradas, colega de prisão, que vieram e falaram, agora que eu estou me lembrando, tem 2 anos atrás, passamos por um problema lá, e quem é que interpretou o nosso sonho? José. Então chama ele aqui. E quando José apareceu, aquilo que o colega de cela falou, era verdade. E a Bíblia diz que ele conseguiu fazer com que o Egito prosperasse. E lá no meio pagão no Egito, ele não se corrompeu. Ele continuou crendo em Deus, ele não se desviou por causa da política, por causa da influência do poder. Lá no meio do poder, maior poder da época, ele permaneceu servindo a Deus. Você vê os fins dos dias de José, você vê ali o discurso de um homem crente, profetizando, abençoando, falando. E ainda, quando você lê o livro de Atos, você vai ver uma profecia dele. Ele falou assim, eu vou morrer, eu sei que vocês vão sair daqui para a terra prometida, eu não vou estar mais vivo. Mas quando, aí ele diz assim, quando for o tempo da visitação, não deixe os meus ossos no Egito. Leve os meus ossos daqui, porque eu sei que Deus vai visitar o povo no cativeiro. E na fuga, eles não deixaram para trás os ossos de José. Aleluia. O escritor aos Hebreus, irmãos, ele diz que tem gente, tem obras de pessoas que mesmo depois de morto ainda fala. Quem aqui já ouviu isso? De pessoas que passaram por aqui, já foram para a eternidade, mas a história ficou falando alto. A mensagem ficou aí, a influência ficou, o testemunho ficou, está morto, mas mesmo depois de morto ainda fala. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Essa corda representa também nossas experiências espirituais. Davi convenceu Saul a deixá-lo enfrentar o gigante porque tinha no currículo as vitórias sobre o leão e o urso. Ele não era um aventureiro, irmãos, uma pessoa sem história. Ele tinha experiências com o Senhor. O que muito falta, irmãos, nos nossos dias, na nossa geração, é pessoas
crentes, obreiros, terem experiência com Deus. Que quando as pessoas têm experiência com Deus, não precisa ficar ninguém pegando no pé. Não precisa ficar repetindo as leis. Não precisa, porque a pessoa que tem experiência com Deus, ele mesmo já sabe, Deus vai orientando, ele já sabe o que tem que fazer, não precisa ficar pegando no pé. Porque é uma pessoa que tem experiência com Deus. Eu conheci uma mulher de pastor, ela vivia bem vaidosa, e eu tinha uma preocupação com as vaidades dela, só que eu nunca falei nada nem para o esposo dela. E um dia eu vi ela diferente, estava mudada, tirou um monte de coisa. Sem eu perguntar, ela falou assim: ó, pastor, sabe por que eu tirei? Porque Deus falou comigo. Não foi meu marido, não foi ninguém, foi o Senhor, não foi ninguém. O próprio Deus falou comigo. Por isso que eu tirei. Chama-se experiência com Deus, irmãos. Experiência com Deus não é só cair no chão, esbagaçar no chão. Experiência com Deus é ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo falar. Isso não combina com você, isso não dá certo para você. Tira isso, que isso te atrapalha, isso fecha as portas, isso afasta pessoas. Você vai passar uma imagem errada do que você é. Pessoas que têm experiência com Deus. E às vezes, irmãos, as pessoas querem dirigir o trabalho, a obra, o reino, né? As coisas do reino, sem nenhuma experiência com Deus. Sem nenhuma experiência com Deus. Porque tem coisa, irmão, que a gente vem pronto para fazer aqui na igreja. Não, hoje eu vou chegar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. De hoje não passa. Aí chega aqui, Deus desarticula tudo. Muda o negócio, muda o assunto. Pronto, já era aquele planejamento, tudo, porque Deus falou. Deus falou, ó, recua. Ou então vai. Tem uma igreja no nosso estado que infelizmente está passando por um momento muito difícil, muito pesado, porque teve um problema na liderança da igreja, e ao invés de fazer igual a Bíblia manda, né? Reunir entre os crentes, se aconselhar e tal. Não, vamos para a justiça. Está cheio de advogado na igreja, vamos para a justiça, vamos resolver isso na justiça. Acabou a igreja. Está lá. Porque o advogado não tem experiência com Deus, aquele advogado, estou falando. Ele não está ali orientando como uma pessoa que tem experiência com Deus. Para ele, é isso aqui, é a lei, pá, processa, vai na segunda audiência, vamos fazer acordo, mas com Deus não é assim, meu irmão. Com Deus é diferente, Deus fala. Aleluia. Crê que Deus ainda fala? Quem acredita que Deus ainda fala? Deus ainda fala, irmãos. Deus ainda fala. Eu tenho um amigo meu que assumiu uma igreja muito boa. E quando ele assumiu, o pastor que foi embora, que hoje também é meu amigo, ele, assim, tipo, foi embora, mas continuou pastorando a igreja por telefone. Ficava ligando para os crentes, como é que é o novo pastor aí? Como é que está sendo os cultos? E o pastor que assumiu a igreja, falou, peraí, eu não posso dirigir essa igreja com o outro pastoreando por telefone. Eu vou ligar para ele, mandar ele tirar o pé daqui. E o pastor ligou ao colega, companheiro, não foi feito sua despedida? Não foi feito minha posse? Então larga do meu pé, deixa eu pastorear do meu jeito. E o outro pastor ficou bravo, ficou nervoso, pegou a caminhonete, pegou o filho, falou, sabe de uma coisa? Eu gosto de resolver pessoalmente, por telefone eu não acerto nada não, me espera que eu estou chegando. Misericórdia? Você não foi pastoreado pelos pastores que eu fui pastoreado, irmão. Irmãos, na cabeceira de uma ponte. A caminhonete bateu na cabeceira da ponte, explodiu, pegou fogo, e o pastor ficou em pé com o menino, que era adolescente, não sabe como, que a caminhonete bateu, explodiu, e de repente eles se viram em pé no meio do asfalto. No meio daquele asfalto, Deus falou com ele, volta para sua casa, não vai mexer com o outro obreiro que está lá sofrendo para tentar assumir e conquistar a confiança dos crentes. Volta agora. Na hora ele baixou a bola, irmãos, entrou no ônibus e foi embora. Até hoje é uma pessoa bem sucedida e ele conta essas experiências. Deus ainda fala. Então nós precisamos buscar experiência com Deus.
Não você viver da minha experiência, nem eu viver da sua, mas cada um de nós termos a nossa própria experiência com Deus. Os inimigos de Davi, o leão. O leão aqui está representando Satanás. Tem gente que não venceu nem o diabo ainda, irmão. Você já quer mandar, quer dar as ordens. O diabo ainda domina a vida dele em algumas áreas. Tem uns acordinhos por lá. E o leão é perigoso, ele age dessa forma. É o mais temido dos animais. A Bíblia diz que ele se agacha para se arremessar sobre as vítimas. Você pensa, não, agora ele se agachou, não é? Não, capaz. E de repente dá um salto. Quantos não foram assaltados assim, não foram vitimados por esse leão? Dá a impressão que o diabo tirou o pé, mas daqui a pouco ele vem com toda a força e devora. Sua tendência natural é assaltar rebanhos. E aí ele consegue deslocar um dos animais do rebanho para poder fazer o ataque. Mas ele não tem medo de entrar no meio do rebanho, de atacar o rebanho. O diabo, irmãos, ele não tem medo de barulho, de cara feia, de crente, não. Se permitirmos, ele entra. Pastor, o senhor está doido? Não, irmãos, ele foi no culto de ceia que Jesus estava dirigindo. Jesus viu e falou, o diabo acabou de entrar em Judas. Na mesa da ceia. Com Jesus dirigindo. Esse é o diabo. É o leão falso. Na África, eu li um livro, que o leão mesmo, o da juba lá, ele não caça. Raramente ele caça. Quem caça são as leoas. Quando não tem muita caça, assim, grande, o que é que o leão faz? O leão macho. Ele coloca a boca no chão, avisa as leoas, fica atento aí que o rei aqui vai trabalhar. Ele coloca a boca no chão e dá um esturro, um rugido, de estremecer a terra. E os bichinhos que estão na toca se apavoram, saem da toca e as leoas pegam. É disso que Pedro está falando, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Quantas vezes, irmãos, o diabo não tem feito isso? E crentes se espantam, se assustam, sai da proteção de Deus e é dominado, é tragado. Vença o seu leão. Pega essa luta, gere nessa luta um testemunho. Para você testemunhar, para contar como que Deus agiu, como que Deus fez. O urso é o segundo inimigo que Davi fala. O primeiro é o leão, significa o diabo. O urso significa a carne. Essa natureza. Tem uma história de uma família que criou um urso desde pequenininho. E o urso vivia dentro de casa, vivia no quintal, sem problema nenhum, aquela beleza. Um dia a menina estava voltando da escola e ao vir correndo, caiu, ralou o joelho. Aquele urso que era manso, inofensivo, que a menina brincava com ele. Desse dia, ele atacou a menina. Por que dessa vez o urso atacou a menina? Porque ela tinha arranhado o joelho e tinha mancha de sangue, cheiro de sangue no joelho da menina, por isso que o urso atacou. Muitas vezes, irmão, a gente vai se acostumando com as coisas, com o perigo, relativizando as coisas. Não, isso não é perigoso, isso não me derruba, isso não me destrói, isso não me afeta. E vai acostumando. E daqui a pouco é a oportunidade. Para que apareça a ferida, o inimigo se apresenta. É um animal perigoso. Possui aparência inofensiva, tanto que tem os ursinhos de pelúcia aí. As pessoas, você olha, parece um bichinho fofinho. Mas não pode ver sangue. Não pode ver uma ferida que ele ataca. Parece ser um animal lento, anda devagar. E é por isso que as pessoas se enganam e são tragadas. Ataca outros animais.
A Bíblia diz que 2 ursos feriram 42 meninos, lá no livro sobre a história do profeta Eliseu. E o cardápio inclui vegetais, animais, depende da sua disposição. Essa carne, essa natureza, meus irmãos, ela tem que ser dominada, tem que ser derrotada, tem que ser vencida, tem que ser domada. Ah, você quer pecado? Vai ganhar oração. Ah, o que você quer? Ah, eu quero ir para o cinema. Vai para a igreja. Paulo chama isso de mortificar a carne. Dá tudo que ela não quer. E aí esse urso vai morrendo. Esse urso vai morrendo. Irmãos, é hora da gente se levantar. O rebanho de Deus está aí. Nós não podemos deixar que esses inimigos entrem, façam o que querem, ataquem e vão embora. Nós temos que fazer como Davi. Nós vamos atrás, nós vamos tomar e vamos recuperar e vamos matar esses inimigos. E gerar testemunho. Testemunho. O que é que você tem para dizer? Se vou te dar a oportunidade para falar sobre sua trajetória como crente. O que é que você tem para dizer? Ah, eu sou meio lá, meio cá. Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. A fundo está raso. Né? Não quer dizer que você tem que estar em alto giro o tempo todo, mas você tem que ter experiência com Deus. O que capacitou José do Egito a ser governador foi ter interpretado o sonho de Faraó. Não é para sair aí dando. O que significa sonhar com cobra? Não é isso não, meus irmãos. Quando Deus fala com a gente nos sonhos, a gente acorda convencido. Que não foi um terceiro, Deus não usou outro para falar com a gente. Foi ele diretamente, linha direta, telefone vermelho de Deus. O primeiro inimigo de Sansão foi o leão, que serviu para desenvolver, testar suas forças e desenvolver habilidades. Agora, se ele tivesse pipocado na primeira, perdido na primeira, não, vou mexer com isso não, vou enfrentar mais isso não. E o próximo leão que ele visse, ele ia fugir. Capacitou os discípulos a pregar com ousadia foi a experiência que tiveram com o Espírito Santo. Estou falando de experiência com Deus. Você já foi impactado assim alguma vez na sua vida? Num culto, numa vigília? Não dá para levantar a mão assim, não? Beleza, né? Já ouviu Deus falar assim? Já ouviu Deus usar alguém com autoridade, com poder, com graça? O X assim, contar tudo. Experiência com Deus. Nós não podemos, irmãos, só ficarmos assim, crescer só no conhecimento, ser habilidoso na escritura, conhecer de tudo, saber todas as correntes teológicas e princípios de interpretação da Bíblia, né, modelos de sermões. Não, nós temos que ter experiência com Deus. John Wesley falou assim: ou você põe fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Jonatas Eduardo pregou um dia uma pregação chamada Pecadores na Mão de um Deus Irado. Como ele era míope, naquele tempo se pregava lendo, não era assim improvisado. Quando ele estava com um caderno aqui, pregando o tema Pecadores na Mão de um Deus Irado, quando ele tirou o caderno da frente do rosto, os crentes estavam tudo agarrados nas colunas do templo, agarrados nos bancos, porque durante a pregação eles tiveram a impressão que o inferno tinha se aberto debaixo deles e estava tragando aquele povo. Nós precisamos de ter experiência com Deus, irmãos. Nós precisamos viver a palavra, sentir a palavra que está sendo falada, que está sendo pregada, abrir o coração e falar: Deus, planta dentro do meu coração uma semente, aleluia, gera alguma coisa na minha vida, Senhor. Me torna frutífero, que essa palavra que eu estou ouvindo aí, Senhor, se materialize, é esse milagre que eu preciso. Eu estou acreditando na pregação, acreditando na palavra. A gente de pé, Deus fala comigo, aí Deus usa alguém para cantar aqui, e nem prestou atenção, era ali que estava a resposta de Deus. Experiência com Deus, irmãos.
E nós temos que estar mais abertos, mais sensíveis. Saulo de Tarso, ele na conversão ele já teve uma experiência impactante. Ele saiu dali sem dúvida nenhuma do que ele queria para a vida dele. E outros também. Glória a Jesus. Nós não podemos ser, irmãos, pessoas que leem discurso. Pronto. Nós temos que ter palavra que produz vida. Aleluia. Nós temos que chegar aqui e dizer, abrir a Bíblia e dizer assim, assim diz o Senhor. Hoje à tarde eu estava lendo, estudando, orando para pregar. Deus falou assim, 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 assim. Quando isso acontecer, você pode pregar que Deus vai agir. Deus vai se manifestar, alguma coisa vai acontecer. Agora vamos falar de uma pessoa que nem crente era. Nós não vamos perder para o Cornélio, né, irmãos? Ele não era crente ainda. Ele era da corte italiana, centurião. E ele orava, dava esmola, fazia um monte de coisas. E o anjo aparece para ele e fala assim, Pedro, tuas orações foram ouvidas, tuas esmolas foram aceitas. Manda chamar Pedro, que está lá em Jope, para ele vir aqui pregar para você. Sabe por quê? Por que o anjo não pregou? O anjo já estava ali, porque aproveitar a viagem. Isso não é papel de anjo. O papel de pregar é papel da igreja. É a igreja que tem que pregar. O anjo podia aproveitar a oportunidade. Falou, Cornélio, vim aqui evangelizar você, fazer o apelo para ver se você quer ser crente. Não. O anjo falou, manda chamar um crente. Manda chamar um crente para pregar para você. E os homens vão chamar Pedro, e ele está orando, lá acontece aquela experiência que ele tem com Deus, né? Do lençol cheio de bicho, imundo, e Deus manda ele matar e comer, ele não quer obedecer. E logo em seguida chegam os mensageiros de Cornélio, e disse assim, olha, Cornélio, centurião, varão justo, olha o depoimento aí, e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judeu, é os crentes que falam bem dele. Os crentes falando bem do descrente. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Um homem que não era ainda crente, nesse sentido que a gente conhece, mas que alguém já dava testemunho dele. Ele não se misturou com a cultura romana. Ele estava lá dentro da cultura romana, da corte italiana. Podia agir igual aos outros. Mas ele temia a Deus. E as pessoas davam testemunho dele. E aqui tem o perfil dele. Primeiro, vamos falar comigo? Versículo número 2 do capítulo 10. Ele era... Não entendi, irmãos. Piedoso é o contrário de ímpio. A palavra piedade vem da palavra pio. Agora tem uns que a Bíblia diz que tendo aparência de piedade, mas negando a fé. Tem gente que você fala, não, coitadinho desse irmãozinho. Aparência de piedade, mas mexe com ele. Mas aqui se tratava de um homem piedoso. Quem deu testemunho? Os crentes. Segundo, ele era o quê? Temente a Deus. O cara não é crente, mas por que ele teme a Deus? Terceiro, era generoso. Ele fazia esmolas. E essas esmolas foram reconhecidas por Deus. Quarto, era de oração. Ele orava. Foi numa dessas aí que Deus falou com ele. Quinto, obediente. Deus falou, ele ouviu, manda chamar Pedro. E a gente que hoje quer, não, eu vou tirar a dúvida, vou fazer um teste. Vai que Deus muda de ideia, você fica aí fazendo seus testes aí. Falei terça passada, o Salmo diz assim, uma coisa disse Deus, 2 vezes, eu ouvi, escuta com as 2 orelhas. Agora, às vezes, Deus está falando. Usa alguém daqui, você não acredita,
Aí vem alguém de fora, Deus usa, você também não acredita. Obedeça. Era também solidário. Quando ele recebeu o apóstolo Pedro em casa, ele falou: não vou ouvir essa pregação sozinho. Eu vou chamar minha família e vou chamar os meus amigos para ouvir a pregação do apóstolo Pedro. Era sensível à palavra de Deus. Ele falou para Pedro, ele diz assim: imediatamente mandei chamar-te. Agora estamos todos aqui para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Um homem aberto a ouvir a palavra de Deus. E nós queremos fazer seleção, né? Não, esse não. Eu não vou prestar atenção no Isaías, que ele está pregando. Se fosse o fulano, eu ia prestar atenção, mas Isaías não. Nós somos seletivos, irmãos. E às vezes Deus quer nos surpreender, usando alguém que a gente nem acredita, nem imagina, para falar conosco. Não foi o apóstolo Paulo que escreveu que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas que não são, aleluia, as coisas vis desse mundo, para confundir as que são. Olha, a voz de Deus, irmãos, pode estar na boca de uma pessoa que você nem imagina. Aleluia. Então vamos ser sensíveis à palavra de Deus. Deus falou, não discute, não teima, não abusa. Para terminar, quero que você fale essa frase azul com a gente. Todo mundo junto, 1, 2, 3. Um dos últimos versículos da Bíblia. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem deu o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia. Mas não tinha só esses no mundo não, irmãos. Onde foi parar os outros que não deram testemunho? Eles ficaram para a segunda ressurreição, para o juízo final, para o trono branco. Mas esses que deram testemunho reviveram, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você quer estar ao lado dele? Você quer estar com ele? Aleluia! Então garanta o seu testemunho de crente. Honra o compromisso com Deus. Você é servo de Deus, você não serve a um Deus qualquer. Você serve o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia! Aquele de quem você pode falar bem dele, porque ele não muda, ele não é injusto, ele não é incorreto. Olha, se você quiser falar sobre Deus, você só vai ter coisa boa para falar sobre ele. Então dê testemunho. Fique em pé, vamos orar. Um dia, o imperador Alexandre o Grande foi o conquistador grego, dominou o mundo. Com 33 anos ele já era dominador. Um dia pegaram um soldado que gostava de aprontar e trouxeram esse soldado para o Alexandre dar um corretivo nele. Falou assim: ó, imperador, esse soldado aqui do nosso exército, ele dá trabalho demais, ele se comporta mal. E nós trouxemos ele aqui para o senhor conversar com ele. Alexandre olhou para esse soldado e falou assim: soldado, qual o seu nome? Meu nome é Alexandre, senhor. Sabe o que o imperador falou? Ou você muda de nome, ou você muda de comportamento. Você está garantindo, sustentando o nome de crente? De servo de Deus? Se não está,
muda de comportamento, abre mão desse título. Faça por onde, e Deus vai te honrar. Você vai vencer os seus leões, os seus ursos por aí, os seus Golias, e você vai ter conquistas maiores. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos falar com esse Deus poderoso, irmãos. Criador dos céus e da terra. Vamos nos colocar diante dele. Vamos pedir força. Vamos pedir graça. Para que a gente possa permanecer sustentando esse nome que Deus nos deu. Até o dia que Jesus vier nos buscar e nos arrebatar. Estaremos para sempre com ele. Aleluia. Você pode colocar a sua mão no seu coração. Cada palavra que a gente está trazendo aqui, ela deve ser aplicada. Ela deve ser vivida. E nós vamos pedir para Deus nos agir em nós, que a gente tenha condição, irmãos, de executar tudo isso. Querido Deus, no nome de Jesus, o teu Filho amado, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por estarmos aqui na tua presença, na tua casa, sendo ministrado pela tua palavra. Assim como o Senhor fez com Davi, faça também conosco. Nos leva mais perto de ti, Senhor. Querido Deus, quando vier os inimigos nos atacando, que a gente possa ter habilidade e força para enfrentá-los, derrotá-los, ó Pai. Quando eles nos atacarem no nosso território, que a gente possa vencê-los, superá-los. Quando alguém do nosso meio for atacado, que a gente também dê o contra-ataque, Pai, e resgate. Querido Deus, nos abençoa, que a gente possa ter força, intrepidez, para dar testemunho de mudança de vida, Senhor. Mostrar para o mundo com o comportamento nosso, que o Senhor nos transformou, que o Senhor agiu em nós, que nós não somos mais aquela pessoa de outrora, mas que o Senhor fez uma obra profunda em nós. O Senhor nos capacita como igreja, para evangelizar as pessoas, não com os nossos gritos, ó Pai, tentar convencer alguém com a nossa filosofia de fé, mas convencer as pessoas com o nosso testemunho, com a nossa prática de vida. Meu Deus querido, nos ajuda a ter experiências contigo. Leva, meu Deus, essa igreja, leva esse povo mais perto, Senhor. Senhor, inflama nossas vidas com o teu fogo, com o fogo do teu altar. Que a gente seja queimado, assim como foi queimado Isaías, meu Deus, e teve sua vida mudada, e ele pôde influenciar outras pessoas, ó Pai. Que essa igreja também esteja assim, meu Senhor, sendo útil aqui na terra, sendo útil aqui nessa cidade, fazendo a diferença, marcando fronteira, delimitando territórios. Ó, meu Senhor querido, nos abençoa, prepara os nossos obreiros, ó Pai, para liderarem a igreja, a vitória que o Senhor tem para nós, aos propósitos que o Senhor tem para a gente. Querido Deus, consolida que essa palavra, meu Deus, venha produzir mudança, transformação. Oh, meu Deus amado, que a gente possa crer naquilo que o Senhor está falando. Pai, nos abençoa, nos ajuda. Que nós possamos, Senhor, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração, Senhor, e pedir para o Senhor fazer uma obra maravilhosa. Que a gente tenha o que contar, meu Deus, para as pessoas. Que a gente não viva, Senhor, falando o testemunho de outros, dizendo o que o Senhor fez em outras vidas, em outras pessoas, em outras épocas, em outras igrejas, mas que nós tenhamos a nossa própria história, nosso próprio testemunho, nossa própria experiência. Ó Deus, é isso que nós oramos, que haja testemunho no nosso meio, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, amém, 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 glória a Jesus. Terça-feira a gente continua. O tema vai ser isso aí, ó. Quem não vier é desobediente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Vão em paz. Deus abençoe.